Os cavalos são animais espetaculares, destacando-se por suas mais diferentes aptidões. Alguns animais são de salto, outros são para corrida e outros ainda são para tração. Por causa de particularidades anatômicas e seu porte físico avantajado, anestesiar esses animais pode ser um verdadeiro desafio. Hoje eu, Vinícius Figueiredo, aluno do curso de Medicina Veterinária da UFPR, irei discutir sobre duas das principais complicações pós-anestésicas em equinos, as miopatias e as neuropatias. A mortalidade perioperatória dos equinos é estatisticamente mais elevada se nós compararmos com outras espécies. No estudo epidemiológico do segundo CPEF, que é uma investigação confidencial sobre fatalidades perioperatórias em equinos, os pesquisadores chegaram na conclusão que a mortalidade anestésica dos equinos gera em torno de 0,9%, e em casos de cólicas esse valor sobe para 1,6%, já que a cólica é uma emergência que muitas vezes é extremamente grave. Comparando esse valor com outras espécies, como por exemplo os cães, que apresentam uma mortalidade perioperatória na anestesia de 0,17%, esse valor é estatisticamente mais elevado, o que torna a anestesia de equinos mais complicada se pensarmos nas suas complicações. Entre as diversas complicações que um equino pode apresentar durante e após a anestesia, duas delas são extremamente importantes, as neuropatias e as miopatias. Elas ocorrem principalmente por causa de dois fatores: um inadequado fluxo sanguíneo no local da lesão e o decúbito no qual o animal fica durante o procedimento anestésico. Esses dois fatores juntos causam lesões que, dependendo da sua gravidade, podem ser permanentes no animal. Por isso, é extremamente importante nós entendermos os mecanismos pelos quais as miopatias e as neuropatias ocorrem, qual é a maneira que a gente previne as miopatias e, caso elas ocorram, qual é o tratamento. As neuropatias são lesões localizadas nos nervos periféricos do corpo do animal. Essa lesão, a neuropatia, ela pode surgir durante a anestesia, visto que o animal precisa ficar sobre um decúbito. E nesse decúbito, o seu peso corporal fica em cima de vasos e nervos, o que gera uma compressão. Essa compressão pode predispor uma hipoperfusão tecidual, ou seja, chegar a menos sangue e menos oxigênio para as fibras nervosas. Essas fibras nervosas vão entrar no estado de estresse devido a essa redução do oxigênio, o que predispõe a lesões. A manifestação clínica da neuropatia está relacionado com o nervo que foi lesionado. Por exemplo, um animal que fica muito tempo anestesiado em decúbito lateral, ele tende, se não receber um acolchoamento necessário, ele tende a comprimir o plexo braquial, e um dos nervos muito importantes desse plexo é o nervo braquial. Caso esse nervo seja lesionado, o animal pode perder até 80% da capacidade de movimentação desse membro. Por causa disso, os principais sinais clínicos que um animal vai apresentar quando ele tiver uma neuropatia são a claudicação, uma maior dificuldade para levantar, um tempo maior de recuperação anestésica e, além disso, ele pode, após essa recuperação, apresentar paralisia do músculo que é inervado por esse nervo lesado. Em relação às miopatias, elas podem ocorrer tanto junto com uma neuropatia ou pode haver uma lesão direta na fibra muscular. Em relação à patogenia da miopatia, o que ocorre no músculo é uma isquemia relativa. Ela é causada por alguns fatores que acontecem na anestesia. O primeiro deles, novamente em relação ao decúbito, é que o peso do animal fica sobre os vasos, o que causa uma hipoperfusão tecidual, ou seja, essa redução do oxigênio vai fazer com que as fibras musculares tenham que ir para um metabolismo anaeróbico, que gera alguns radicais que são danosos a essas células. Caso esse processo seja muito prolongado, essas lesões musculares podem até ser irreversíveis. Por causa da gravidade das lesões, é importante entender quais são os fatores de risco relacionados com as neuropatias e as miopatias. O primeiro deles é o peso do animal. O animal mais pesado tende a fazer mais pressão sobre os vasos e nervos, o que causa uma hipoperfusão tecidual. Outro ponto crucial é o decúbito no qual o animal se encontrará durante a anestesia. Em casos de procedimento que necessitem de decúbito lateral, os principais músculos do membro torácico que são atingidos são o músculo deltoide e o tríceps, além de que
os nervos do plexo braquial são muito atingidos. Já nos membros pélvicos, o músculo vasto e o músculo bíceps femoral também são atingidos. Já em cirurgias que demandam o decúbito dorsal do animal, o grupamento dos músculos glúteos são os mais sensíveis a uma hipoperfusão transanestésica. E não é comum, em cirurgias no qual a cabeça precisa ficar apoiada de um lado, que o músculo masseter apresente uma paralisia. O tempo da duração da anestesia e da recuperação anestésica são dois fatores importantes para nós entendermos sobre as miopatias e sobre as neuropatias. Já que um animal que fica muito tempo anestesiado, ele vai ficar mais tempo exposto a fármacos hipotensores, como o isoflurano, junto com o decúbito. Esses dois fatores eles vão predispor à hipotensão e à hipoperfusão tecidual. O primeiro passo para a prevenção das neuropatias e das miopatias é o planejamento correto do decúbito do animal para que ele fique totalmente sobre a mesa e os seus membros sejam corretamente acolchoados. Dessa maneira, você distribui homogeneamente o peso do animal e evita áreas de hipoperfusão tecidual. Em animais que se encontram em decúbito lateral, é importante manter os membros do mesmo separados de maneira paralela para garantir que haja um retorno venoso. Já em animais que vão fazer uma cirurgia em decúbito dorsal, os membros devem ser sustentados para que o seu peso não fique sobre os músculos e cause uma hipoperfusão. Novamente, é importante levar em consideração que esses cuidados devem ser tanto no perioperatório como na recuperação. Outro ponto fundamental na prevenção dessas lesões é a monitoração da pressão arterial, já que na literatura já foi comprovado que pressões arteriais médias acima de 70 mm de mercúrio garantem uma boa perfusão tecidual dos músculos. Em casos de hipotensão transoperatória, é necessário fazer a administração de fármacos hipertensores, como a dobutamina. E, ao utilizar um fármaco vasoconstritor, como a dexmedetomidina, sempre é importante fazer uma compensação, já que a vasoconstrição aumenta a pós-carga do coração. Logo, o coração vai ter que fazer mais força para superar essa resistência periférica. Caso essas lesões ocorram durante o procedimento anestésico, é possível fazer um tratamento de suporte para aliviar a dor e o desconforto, tanto com o emprego de duchas de água fria, gelo e algumas bandagens. Além disso, é possível fazer um tratamento farmacológico, com auxílio de anti-inflamatórios esteroidais, como a dexametasona, o dimetilsulfóxido, além de opioides para aliviar a dor e miorrelaxantes. Na literatura, também há a indicação que animais que tenham miopatias façam hidroterapia. Entretanto, essa técnica não é a realidade da maioria dos hospitais que atendem equinos no Brasil. Neuropatias e as miopatias compõem um grupo das principais complicações pós-anestésicas, além das claudicações, fraturas ao levantar de anestesia, edemas de vias aéreas e obstrução das mesmas. A melhor maneira de evitar as lesões, tanto nas fibras musculares como nas fibras nervosas, é o correto condicionamento do animal sobre a mesa, além do acolchoamento dos seus membros. Junto com isso, é importante fazer um monitoramento constante da pressão arterial durante todo o procedimento anestésico. Mas afinal, anestesiar equinos é seguro? A resposta é sim, só que é necessário ter um conhecimento sobre as particularidades dos equinos, além do conhecimento das técnicas anestésicas empregadas. Junto com isso, é necessário um ótimo planejamento de todo o procedimento anestésico. Dessa maneira, é possível evitar as complicações, principalmente as neuropatias e as miopatias.